Não há perdão. Em ato para lembrar um ano da tentativa de golpe, presidente Lula diz que quem atenta contra a democracia deve ser punido. Viva a democracia e democracia sempre! Aspirantes de ditadores. Presidente do TSE diz que todos que compactuaram serão processados e condenados. Todos, absolutamente todos, serão devidamente investigados, processados e responsabilizados. Aprendizes de terroristas. Presidente do STF diz que golpistas não passaram e não passarão. Não passaram e não passarão. Turba de criminosos. Presidente do Senado diz que desacreditar o processo eleitoral ofende o povo brasileiro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo agorinha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E também para você que nos acompanha pelo canal Com Brasil, que é uma rede TV por assinatura, disponível em algumas operadoras, né, de TV por assinatura. Dou boa noite também para o meu querido Chico Pinheiro nesse 8 de janeiro, tão importante, né? 8 de janeiro. De volta aqui ao seu lado, feliz ano novo para você, para toda a comunidade ICL, né? E vamos, dia 8 de janeiro, um dia importante, muito importante para a história da democracia no país. Importantíssimo, marca um ano dos atos golpistas do 8 de janeiro, quebra-quebra ali na Praça dos Três Poderes, inclusive no Supremo Tribunal Federal. A gente teve um ato lá em Brasília e é por aí que a gente vai começar a nossa conversa. Eu estava até aqui pensando, né, Chico? A gente ficou de folga alguns dias. Eu falei, será que eu ainda sei fazer isso? Estamos aqui. A gente faz, né? A gente está acostumado, vai tocando, né? É isso aí. E falando desse dia importantíssimo, desse 8 de janeiro, que a ministra Rosa Weber, que era presidente do Supremo, quando houve esses atos horrorosos, né? E hoje ela disse que o 8 de janeiro ficou marcado como um dia de um episódio ultrajante, como ela disse na época, dia da infâmia, do ódio contra as instituições. Então, ela destaca isso e consolida como marca indelével na história da democracia constitucional do Brasil, pelo ataque sofrido numa investida autoritária, espúria, obscurantista, ultrajante, insuflada pelo ódio e pela coragem da ignorância contra as instituições democráticas. Mas, ao mesmo tempo que ela chamava a atenção para esse dia, que foi o dia da infâmia, ela também falava que era um dia de esperança, porque foi o dia da resistência das instituições, da democracia contra o assalto tentado, né? O assalto tentado do golpe contra as instituições, contra a democracia no Brasil, contra a eleição do presidente Lula. O ministro Alexandre de Moraes foi além, disse que ignorar tão grave atentado à democracia seria equivalente a incentivar extremistas. Todos os que covardemente pactuaram contra a democracia serão investigados, processados e responsabilizados. É isto que o país espera. A gente espera que não haja impunidade. Anistia, não. Não podemos anistiar aqueles que atentaram com a democracia, independente do nível de importância na vida pública que eles tenham. Aqueles, desculpa a expressão, mas patriotários, aqueles fanáticos que depredaram, que vilipendiaram, que sujaram a Praça dos Três Poderes, esses já tem um bando deles sendo punidos. Mas há outros, aos que pagaram, os que financiaram, os que tentaram levar vantagem nisso, os militares que urdiram no escuro da caserna o golpe, e vários vão passando aí, não é? É Braga Neto, é Augusto Heleno, não é? São vários generais, Paulo Sérgio, né? Vários generais metidos nisso. E é difícil você achar que não, né? O Jair Messias, esse capitão que o azar da história nos
nos deixou como presidente durante 4 anos, né? Com tantas mortes marcando a sua permanência no poder, é importante que, como disse o ministro Alexandre de Moraes, esses que pactuaram contra a democracia sejam investigados, processados e responsabilizados. Eles e todos os que apoiaram e que promoveram essa baderna, essa arruaça, né? Essa falta de respeito a tudo, né? Alguém chamou atenção durante os discursos de hoje, tanto no Supremo quanto no Congresso Nacional, né? Chamou atenção que, ao mesmo tempo que eles depredavam, de repente, eles olhavam para o céu e oravam. Oravam por quem? Para quê? Oravam ao diabo? Diabo é uma palavra que vem do grego diabolo, o que divide, o que racha, o que arrebenta, o que estraga, o que tira toda a harmonia possível e necessária à democracia. É importante ressaltar também a ausência de alguns oportunistas nesse ato de hoje. Nesses atos, tanto o ato no Supremo Tribunal Federal, onde não estavam, os ministros do Supremo bolsonaristas, o ministro André Mendonça e o outro ministro, o Cássio Conká, né, também não estava lá. Bom, o ministro Fux e o ministro Toffoli haviam justificado antes que não compareceriam por outros problemas, por viagem, estava fora do país, ou coisa que vale. Mas também faltaram governadores do Sudeste, como o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, bolsonarista, como o Zema, de Minas Gerais, que não sabia o que fazer. Uma hora dizia que ia, depois disse que não ia mais, depois disse que ia, depois na hora não aparece. O Tarcisinho de Freitas, não é? O Jorginho, olha, tudo pequeno, é Jorginho, Tarcisinho, Ratinho, né? São esses, Ibanez, né? Aquela coisa terrível que estava responsável pela segurança do Distrito Federal no dia dos atos e que se omitiu. Esses ainda vão pagar de alguma maneira, nem que seja com pagamento de terem os nomes marcados na história como traidores da Constituição, traidores da ordem democrática, traidores do Estado democrático de direito. Né? E como dizia Dr. Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria e é traidor da democracia. Esses traidores hão de pagar pelo que tentaram e não conseguiram. Está aí, doutor Ulisses. Tem som do doutor Ulisses na promulgação da Constituição? Da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Jair Messias e sua gangue de bolsonaropatas tentaram derrubar isso, tentaram rasgar o livro sagrado da Constituição, tentaram romper a democracia, mas não tiveram sucesso. Perderam no embate mais difícil desde 1964, quando tomaram o poder. Mas é preciso, para que isso não se repita, que tipos como esses não fiquem impunes e que escrevam seus nomes na história como traidores, como Joaquim Silvério dos Reis e outros traidores da história do Brasil. É isso que a gente espera. Resistência pela democracia contra essas investidas espúrias, como dizia a ministra Rosa Weber. Vamos seguir, tem muita gente para falar aqui hoje. O dia foi denso, cheio de manifestações. Há agora mesmo, nesse momento, uma manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, de populares em defesa da democracia contra esse tipo de estupidez, né? Esse tipo de falta de senso. Quem bate continência para pneu e tenta falar com ETs.
O William De Luca, inclusive, que está acompanhando a manifestação lá na Avenida Paulista, disse que conversou com muitas pessoas, né? Enfim, nesse ato pró-democracia, muito carinho com o ICL Notícias por lá também. Muito bom, né? E aí, lá na Paulista com chuva, porque choveu há pouco em São Paulo. Exatamente. Mas chuva forte. Bom número de pessoas lá, hein? Chuva forte. Plena segunda-feira. Exatamente. Bom, Chico, hoje, depois da gente ter um ano, né, desse episódio bastante sombrio para a nossa democracia, foi um ato de celebração da nossa democracia, importantíssimo, né? O governo organizou esse ato que eles chamaram de democracia inabalada, justamente um trecho, né? Pegaram um trecho ali do discurso da ministra Rosa Weber depois dos ataques contra a Praça dos Três Poderes e o Supremo, e ela usou esse termo e o governo aproveitou e fez essa homenagem também, de certa forma, a essa fala da ministra. Isso aconteceu lá no Congresso Nacional, reuniu, como o Chico destacou aqui, principais autoridades do Executivo, do Judiciário também, do Congresso, discursos muito fortes, inclusive, foram feitos pelo próprio presidente Lula, ministro Alexandre de Moraes, também falou o novo PGR. Foi a primeira vez que ele se manifestou, Paulo Gonet, publicamente, exatamente. Quem não foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Exatamente. Bolsonarista ferrenho, olha aí. Tá bom, olha o namoro. Para quem não se lembra, né? Da Câmara, que foi uma bomba retardada que Bolsonaro deixou para este governo, porque ele domina esses deputados ávidos por emendas, por dinheiro, né? O Lira, pode ser, alegou problemas de saúde na família. Respeitamos, esperamos que esse suposto enfermo da família se recupere, mas esperamos também, mesmo depois, algum pronunciamento dele para que tire esta marca de bolsonarista que ele vai deixando na história. Sem dúvida, é uma questão básica, né? Ele deveria... Traidor da democracia e da pátria, que não fique assim. Exatamente, Chico. Agora, o presidente Lula discursou como era esperado, ele lembrou do dia seguinte ao 8 de janeiro, foi um marco muito importante porque estava começando o mandato do presidente Lula e já teve de cara esse ato golpista no dia 8. Isso quando as autoridades ali, ele lembrou nesse discurso, quando as autoridades cruzaram a Praça dos Três Poderes para irem até o Supremo Tribunal Federal. Vamos assistir esse vídeo na sequência. Eu vou convidar a Heloísa Vilela para conversar com a gente. Quero fazer uma saudação especial a todos e todos que no dia seguinte à tentativa do golpe caminharam de braços dados do Palácio do Planalto até a Suprema Corte em defesa da democracia. Nunca uma caminhada tão curta teve tanto significado na história do nosso país. A coragem de parlamentares, governadores e governadoras, ministros e ministras da Suprema Corte, ministros e ministras de Estado, militares legalistas e, sobretudo, da maioria do povo brasileiro, garantiu que nós estivéssemos aqui hoje celebrando a vitória da democracia sobre o autoritarismo. Aproveito para saudar os trabalhadores e as trabalhadoras das forças de segurança, em especial a Polícia Legislativa da Câmara e do Senado, que mesmo em minoria se recusaram a admitir ao golpe e arriscaram suas vidas no cumprimento do seu dever. Heloísa Vilela, que passou o dia inteiro, foi a mulher que mais trabalhou hoje nesse ICL Notícias e está trabalhando ainda, né, Elô? Boa noite para você, que bom falar com você, querida, em mais um ano. Aí, Elô. Boa noite, Chico. Boa noite, Gabi. Pois é, tem dias e dias, né? Então tem dias que não tem jeito, a gente tem que acompanhar mesmo. E foi realmente super interessante de acompanhar esses discursos todos aqui, né? E a gente vai detalhar esses discursos. Agora, uma coisa eu vou falar para vocês, viu? Faltou emoção. Faltou grito mais forte, faltou um coro gritando sem anistia, faltou um coro gritando viva a democracia, mas os discursos foram realmente muito importantes, muito significativos.
E o presidente Lula, vocês acabaram de mostrar ali, ele falou em militares legalistas. Como quem diz, tem os que não são, né? Tem uns que não são e os representantes das Forças Armadas estavam ali, né? Sentados os três, hein? Exército, Marinha e Aeronáutica. Como é que foi, Elo? Você que estava ali acompanhando de perto, acompanhou toda essa história, todo esse ato no Salão Negro, inclusive estava ali perto das autoridades também, observando tudo. Pois é, eu acho assim que teve alguns discursos que foram muito bons para a gente ouvir e bom que a sociedade brasileira ouça, como, por exemplo, do Procurador-Geral da República, que a gente ainda não tinha visto se manifestar, o Paulo Gonet, e que falou claramente a respeito da necessidade de que o Ministério Público atue como deve atuar, apurando as responsabilidades e encaminhando para julgamento e punição de quem tentou solapar a democracia. Então ele deixou isso muito claro. Quem tinha dúvidas a respeito da posição, né, digamos assim, bastante legalista do novo PGR, pode colocar essas dúvidas de lado. Inclusive, eu conversei com o Ricardo Capelli, que é o número 2 do Ministério da Justiça hoje, né? Agora a gente vai ver o que vai acontecer, porque o Dino vai para o Supremo, mas ele disse que não se surpreendeu e não entende quem se surpreende, porque era o que se esperava e era o que se sabia de Paulo Gonet. Então, esse discurso foi importante, eu acho que marcou, né, uma situação clara aqui na Praça dos Três Poderes, que aparentemente o Ministério Público não vacilará. Agora, teve outros discursos muito importantes, como o do próprio presidente, mas como o do Alexandre de Moraes, que falou muito do futuro, né? A preocupação muito grande do Alexandre, claro que ele fez uma crítica severa à tentativa de golpe, essa insurreição que queria chamar os militares para promover um golpe de Estado, mas ele concentrou o discurso na necessidade de regulamentar as chamadas Big Techs, de regulamentar esses instrumentos que hoje estão nas mãos de todo mundo e que são usados pela extrema-direita para divulgar mentiras, para promover o ódio e manipular as democracias. Esse é o grande risco que os democratas do mundo inteiro estão enfrentando. Então ele disse que não há possibilidade de vacilação nesse ponto. E aí foi interessante ver, porque ele estava ali ao lado, pertinho do Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, que é quem precisa se mexer junto com deputados e senadores para regulamentar essas Big Techs, que são realmente uma ameaça, um perigo, uma situação que a gente precisa enfrentar, que a Europa já está enfrentando, se a gente quiser preservar a nossa democracia. E mais complicado agora, não é? Porque agora as Big Techs, né, vão se fortalecendo, né, para os discursos mentirosos, fakes, elas vão se fortalecendo com a inteligência artificial, que torna tudo muito mais complicado. Então é preciso estar atento a isso, porque elas realmente dão problema. Foi através das Big Techs e das redes sociais utilizadas para fake news que Donald Trump chegou ao poder nos Estados Unidos, que Bolsonaro chegou ao poder no Brasil, que o Brexit foi aprovado na Inglaterra. Quer dizer, todos esses problemas são resultados do uso que a extrema-direita faz das redes digitais, que eu me recuso a chamar de redes sociais. Agora, fiquei sabendo uma coisa também, Elô, me contaram, um passarinho aqui me contou, que você estava aí atenta a tudo que acontecia quando o futuro novo integrante do Supremo, o ministro Flávio Dino, foi te cumprimentar pelo jornalismo do ICL. Conta isso aí pra gente. Como é que foi? Foi verdade? Não, isso é engraçado porque a primeira vez que eu cheguei aqui no Congresso, eu encontrei o ministro Flávio Dino, que veio depor na Câmara. E, para meu espanto, ele veio me cumprimentar porque ele sabia... primeiro que ele sabia quem eu era, que para mim já foi um espanto, mas ele sabia que eu trabalhava nos Estados Unidos e perguntou o que eu estava fazendo aqui. Aí eu falei, não, eu trabalho no ICL Notícias e tal. E aí hoje, quando eu fui dar os parabéns a ele pela nova função que ele vai assumir em breve, ele disse meus parabéns pelo seu trabalho lá no ICL. Eu falei, então agora vamos conversar, né, ministro? Porque, claro, já aproveitei para tentar marcar aquele cafezinho com o novo ministro da Suprema Corte, né? Mas ele foi muito aplaudido quando o presidente Lula anunciou a presença de cada um e se referiu especialmente ao novo ministro do Supremo. Mereceu uma salva de palmas aqui da audiência.
claro. Sem dúvida. Só ressaltando aqui, a Ilô estava agora há pouco falando do discurso do ministro Alexandre de Moraes. A gente vai exibir também alguns trechos da fala, né, do ministro Alexandre de Moraes, que foi bastante contundente. O presidente Lula também falou, né, Ilô, de Bolsonaro. Não citou o nome dele, como tem sido nos últimos discursos de Lula a respeito de Bolsonaro. Vamos assistir esse trecho aqui também, a gente já conversa. Se a tentativa de golpe fosse bem sucedida, muito mais do que vidraças, móveis, obras de arte e objetos históricos teriam sido roubados e destruídos. A vontade soberana do povo brasileiro, expressa nas urnas, teria sido roubada e a democracia teria sido destruída. A essa altura, o Brasil estaria mergulhado no caos econômico e social. O combate à fome e à desigualdade teria voltado à estaca zero. Nosso país estaria novamente isolado do mundo e a Amazônia em pouco tempo reduzida a cinzas para a boiada e o garimpo ilegal passarem. Adversários políticos e autoridades constituídas poderiam ser fuzilados ou enforcados em praça pública, a julgar por aquilo que o ex-presidente golpista pregou em campanha e seus seguidores tramam nas redes sociais. Todos aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo. O perdão soaria como impunidade, e a impunidade como salvo-conduto para novos atos terroristas no nosso país. Salvamos a democracia, mas a democracia nunca está pronta. Precisa ser construída e cuidada todo santo dia. E também não falou só de Bolsonaro, falou sem citar o nome, falou dos filhos de Bolsonaro também, né, Elô? Vamos acompanhar mais esse trecho também para comentar. Não tem ninguém que disputou tanta eleição como eu, e nem tão pouco que perdeu também tanta como eu, e nem tão pouco que ganhou tantas como eu. Essa é a grande arma de participar. Mas veja, eu fui para o segundo turno nas 3 primeiras eleições que eu participei. Depois eu ganhei as outras 4 eleições que eu participei. Tudo com voto eletrônico. Fomos em segundo em 2018, sabe, com voto eletrônico com a Haddad. E voltamos a ser primeiro em 2022 com voto eletrônico. A pergunta que eu faço é o seguinte: se houvesse possibilidade de falsificar as urnas eleitorais, será que eu teria sido tantas vezes para o segundo turno e seria eleito tantas vezes presidente da República? Será que nós teríamos conseguido eleger a Dilma Rousseff naquela campanha de 2014, num clima de guerra que foi estabelecido nesse país? As pessoas que duvidam das eleições e da legalidade da urna brasileira, porque perderam as eleições, por que não pede para o seu partido renunciar todos os deputados e senadores que foram eleitos, os 3 filhos dele que foram eleitos? Por que não renunciam em protesto à urna fraudulenta? Viva a democracia e democracia sempre! Aí, Elô, curioso, né, que o presidente Lula defende ali a democracia, e ali estavam os ministros militares, ministros do Supremo, né, menos os bolsonaristas, mas estavam todas essas autoridades e vários bolsonaristas ausentes. Isso é que eu acho que é importante registrar essas ausências. É simbólico, né, Chico? E é gente que quer se aproveitar dos votos do que resta de bolsonaropatas pelo país afora. Parece que é isso, né? Olha, eu destacaria 2 pontos nessa sua fala, Chico. A primeira é justamente a ausência de nomes
claros, de acusações claras aos membros das Forças Armadas que participaram da tentativa de golpe. Ninguém falou diretamente deles. A alusão do presidente Lula foi muito sutil, militares legalistas, ficou por aí. E a gente não está aqui acusando as Forças Armadas como instituição, mas a gente sabe que muitos participantes, muitos integrantes estavam envolvidos, sim, eles precisam sentar no banco dos réus. O outro ponto que você estava falando, das ausências, né? Então, Arthur Lira, na última hora, disse que não vinha, e não veio mesmo. Agora, a gente sabe que há poucos dias ele estava tomando cafezinho com o ex-presidente Bolsonaro lá em Alagoas. Então, para isso, ele teve tempo, né? Então, acho que ficou muito claro uma divisão aqui, né? A gente sabe que o presidente do Senado não é nenhum homem de esquerda, né? A gente sabe que ele tem uma linha ideológica à direita, mas ele fez uma distância, ele tomou uma distância muito grande do bolsonarismo, ao contrário do que fez Arthur Lira, que se recusou a ter a sua imagem associada a esse evento de defesa da democracia hoje. No final do evento hoje, quando todo mundo saiu, eles foram para o lado de fora e tinha uma cópia gigantesca da Constituição e Pacheco tirou foto ali na frente, do lado de Lula, do lado dos ministros, do Supremo, etc. Então, o Lira não quis se associar a essa imagem, né? Porque ele está pensando em outras eleições, nos candidatos bolsonaristas que ele vai impulsionar e que ele vai ajudar. Eu acho que isso tudo, e mais essa carta de 30 senadores da República que foram contra esse ato, que ainda falam que quem tentou dar o golpe, que aquela confusão toda foi armada pelo governo do presidente Lula. Então, eu acho que isso tudo deixa muito claro que, muito bem, a democracia inabalada é uma frase de efeito, é uma expressão bonita, interessante, mas eu acho que ela expressa, e estava lá no cenário dessa manifestação de hoje, né? Mas acho que ela expressa muito mais um desejo do que uma realidade. A gente ainda tem que trabalhar muito para dizer que a nossa democracia está inabalada. E para ficar inabalada tem que ser sem anistia, sem impunidade, né, para os financiadores, para os oficiais de alta patente, para o próprio Jair Bolsonaro, né, e outros envolvidos nessa história, né, precisa ser assim, e que não se tolere bravatas como de outro general, igualmente golpista, admirador de Brilhante Ustra, que agora quer usar das suas prerrogativas de senador da República, eu me refiro ao general Mourão, aquele Mourão lá do Rio Grande do Sul, né, que vem aí com um projeto para anistiar a sua garotada arruaceira do dia 8 de janeiro. A propósito, eu quero ler aqui só uma postagem no Twitter do jornalista Reinaldo Azevedo, meu amigo Reinaldo, que diz: será que o Congresso pode iniciar golpistas? A resposta é não, não pode. Ele falou, ainda que o Congresso aprovasse a anistia de Mourão, coisa de que eu duvido, o STF a tornaria sem efeito. A anistia tem de ter uma razão, assim como a graça, aquela graça que o Bolsonaro concedeu ao Daniel Silveira, que o Supremo foi lá e cortou, né? Essa conversa só serve para o Mourão ser notícia. Afinal, se não for assim, como é que ele vai ser notícia? Alguém viu esse cara durante as enchentes do Rio Grande do Sul? Alguém se lembra de Mourão visitando desabrigados? Alguém lhe deu notícia de que ele tenha prestado algum socorro? O MST distribuiu 50 mil refeições. Sabe como é? Mas o MST é comunista, né? Mourão, com certeza, não é. Mourão é um general que se escuda num mandato concedido por bolsonaristas no Senado da República, querendo aparecer. Eu queria só registrar isso aí e prestar uma homenagem também ao Reinaldo pelo brilhante raciocínio dele. Elô, agora a gente teve também, você já citou e eu queria ressaltar aqui, a figura-chave que foi o ministro Alexandre de Moraes, né, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele falou em punição. Vamos entender como é que foi esse discurso dele? Vou pedir para o Gabriel Vento colocar aqui para a gente assistir. Vamos lá. Todos, absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um estado de exceção serão devidamente investigados,
processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades. De fato, acho que foi talvez o discurso mais contundente nesse sentido foi o do ministro Alexandre de Moraes, né, Lu? E foi o discurso mais longo que não só fez toda essa crítica que quase todo mundo fez aos atos do 8 de janeiro, como olhou para o futuro, não é? Então ele ressaltou muito a necessidade de permanente vigilância da defesa da democracia, mas de trabalhar de verdade para que isso não volte a acontecer. Então é o que a gente estava falando, de impedir a utilização, a instrumentalização das mídias digitais para promover mentira, ódio e tudo isso que a gente sabe. Então, foi um discurso contundente, como vocês viram quando ele terminou essa fala dele, né? Falando da necessidade de julgar e condenar e punir os envolvidos, ele foi muito aplaudido. Eu perguntei para o Capelli hoje, mas vem cá, e aí? E os militares, né? Ninguém falou diretamente aqui no envolvimento deles. Aí ele me disse o seguinte, olha, a Polícia Federal está trabalhando. Hoje mesmo você viu que foram deflagradas, foi deflagrada mais uma etapa da operação que está pegando os financiadores e está indiciando essas pessoas. Então foi mais uma etapa hoje e vai chegar onde tiver que chegar. Agora, tem que trabalhar e fazer tudo direitinho dentro da lei. Eu falei, então espero que chegue lá. Então é isso, acho que é esse o discurso, sabe? Esse é o ponto que interessa. O ministro Zé Múcio, ministro da Defesa, numa entrevista à Folha de São Paulo, né, o repórter perguntou, mas o senhor acredita que haverá punição para esses oficiais de alta patente? Ele falou, tudo vai depender do resultado do produto do trabalho do ministro Alexandre de Moraes em cima da delação de Mauro Cid. Então você está dizendo aí, a Polícia Federal está investigando, as delações de Mauro Cid apontam para isso, não é? E a Polícia Federal vai então dar consistência. Porque não basta a pessoa chegar lá e fazer uma delação premiada, né? Ele tem que indicar caminhos para que a polícia chegue. E a hora que tiver, né, evidências maiores, provas, ou seja lá o que for, essa galera vai ter que responder por isso, né? É o que a gente espera, né, Chico? Você não acha que se as Forças Armadas estivessem realmente interessadas em separar o joio do trigo, elas já teriam aberto um processo dentro das Forças Armadas contra Mauro Cid, por exemplo? Mas né? a maioria ali já era bolsonarista. Agora, a gente tem que ver um lado positivo, Elô, que os 3 ministros militares estarem presentes ali, quando tudo isso está sendo dito. Na marra, seja lá como for, mas sendo colocados... Que o Múcio teve que fazer um certo trabalho de convencimento que não foi fácil. Sim, mas sendo colocados nos seus devidos lugares, que são funcionários públicos, pagos pelo contribuinte, para cumprir sua missão constitucional. E ninguém diz que a missão constitucional desses caras é governar o país, não é? Mas acho que discurso não convence eles disso não, sabe, Chico? Acho que é preciso punir os culpados com cadeia, claro. Porque eles não vão entender outro tipo de argumentação. Exatamente, Elô, exatamente. É bom a gente deixar claro aqui. Agora, voltando mais uma vez para o discurso do ministro Alexandre de Moraes, porque a gente falou a respeito de redes sociais, o presidente Lula falou disso também, o presidente do STF também foi bastante duro com os golpistas no discurso. Nesse sentido, né, ele falou a respeito das redes sociais, da importância da regulamentação das redes digitais, e acho que a gente tem esse trecho aqui também para destacar da fala do ministro Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar também. Maléfico e novo populismo digital extremista evoluiu na utilização dos mesmos métodos utilizados pelos regimes nazista e fascista no início do século XX. Com o aprimoramento da divulgação de notícias fraudulentas, com patente corrosão da linguagem, na substituição da razão pela emoção, no uso de massiva desinformação, no ataque e tentativa de destruição da imprensa livre, da mídia séria e da justiça, como ocorreu exatamente no Brasil. Por mais de uma década,
essa instrumentalização foi realizada por esses extremistas digitais ligados a agentes políticos, sem que os democratas percebessem o potencial destrutivo existente nessas práticas e, consequentemente, sem que houvesse a necessária regulamentação de conteúdo nas redes sociais, que já existe para todos os demais meios de comunicação. Não há razoabilidade em se manter, o que eu sempre repito, as redes sociais, as big techs, a internet como terra de ninguém. O que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual. Só fazer uma correção rapidinho, eu acho que eu falei presidente do STF, é presidente do TSE, gente. O presidente atual do STF é o ministro Luiz Roberto Barroso. Vai lá, Elô. É isso mesmo. Agora, extremistas digitais, excelente a fala do ministro, e quando ele coloca essa comparação, né? Não tem nada de novo no que a extrema-direita brasileira está fazendo em matéria de ideologia. A única coisa diferente é a arma que ela está usando, as mídias digitais. Então, achei muito importante ele fazer essa comparação e colocar no contexto histórico. Tá bom, no passado era um outro tipo de forma de divulgar as ideias, mas as ideias perniciosas são as mesmas, o ataque à democracia é o mesmo. Então, é isso que a gente precisa entender. E eu acho que ele não poderia ter mais razão quando ele diz por que essas redes digitais vão ficar de fora das regulamentações que recaem sobre todas as outras formas de troca de informações que a gente tem na nossa sociedade. O que vale no mundo real tem que valer, sim, no mundo digital. Não pode ser, como ele disse, terra de ninguém. Exatamente. Tem sido, né, Elon? Infelizmente tem sido. Então, precisa ter punição para essas pessoas nas redes digitais também. E essas redes transmitem uma quantidade absurda de asneiras, né, que essa gente mais ignorante acaba acreditando. Eu estava vendo esses dias uma entrevista do biógrafo de Getúlio, né, o Lira Neto, que eu conheci, grande escritor, e o Lira dizia: é inacreditável que o discurso é sempre o mesmo. É o discurso do combate à corrupção, é o discurso do patriotismo, da família, de Deus, do verde e amarelo e depois do perigo comunista. Ele falou, desde que a gente se entende por gente, desde lá do golpe do Estado Novo, de 37, passando por 54, por 64 e por aí vai, é o mesmo discurso, é a corrupção e o perigo do comunismo. E os incautos acreditam nessa baboseira. É incrível que no Brasil ainda cola isso, né? Nessas redes digitais, hein, Elô? É incrível. Como é que ainda acreditam nisso? No perigo do comunismo? Olha, tem pior, né? Porque você vê que saiu uma pesquisa ontem falando que 89% dos brasileiros são contra o que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro do ano passado. Porém, é meio a meio quem acha que Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso e quem não acha. E aí o que isso significa? As pessoas são contra, mas muitas estão acreditando na versão, na narrativa criada pela extrema-direita de que a culpa do 8 de janeiro do ano passado foi do governo Lula. Né? Eu tenho uma amiga que me contou, o pai dela continua recebendo mensagens de WhatsApp que falam isso e ele acredita. Então, assim, é uma guerra realmente muito complicada, muito dura e de longo prazo que a gente vai ter que encampar para mudar essa realidade, e a regulamentação das mídias digitais é essencial. Com inteligência artificial, então, isso fica perigosíssimo. Exato. Perigosíssimo. E a gente não tem nem a regulamentação anterior ainda, então o negócio tá feio. Agora, eu estava falando agora há pouco do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele também fez um discurso contra os golpistas, né, falando a respeito de punição. Ele disse que eles não passaram e não passarão. Foi uma fala bastante importante, simbólica ali do discurso do Barroso. Vamos assistir também. A violência, a intolerância e o extremismo só levam à decadência e à infelicidade. Estamos todos reunidos aqui hoje para renovar a nossa crença na democracia, na harmonia entre os poderes e na vida vivida com boa fé e boa vontade, componentes indispensáveis para um país melhor e maior. Não passaram e não passarão.
Vamos aproveitar e ouvir também o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. A gente agora há pouco trouxe um trecho de Ulisses Guimarães, né, que trouxe a promulgação da Constituição, da Constituinte lá em 88. Ele também lembrou dessa fala. Vamos assistir. Ulisses Guimarães concluiu, aspas, a Constituição durará com a democracia e só com a democracia sobrevivem para o povo a dignidade, a liberdade e a justiça. O ser humano somente pode ser livre quando há democracia. E a democracia somente existe, ministro Alexandre de Moraes, a democracia somente existe quando se respeita o processo eleitoral. Desqualificar e desacreditar o processo eleitoral não ofende apenas as instituições republicanas ou a justiça eleitoral. Ofende também, de uma maneira ainda mais grave, o povo brasileiro. Sob premissas falsas, golpistas desejavam invalidar o resultado das urnas. Para além dos prejuízos materiais, para além das depredações e da violência praticadas, inclusive nesse recinto onde aqui nós estamos, essa turba de criminosos que invadiu estas mesmas dependências desrespeitou a vontade popular manifestada pelo voto. Isso é absolutamente inaceitável. O Rodrigo Pacheco também já sinalizando ali para a base dele, logo vai ter também eleições no Senado, né, Lu? Ele também está pensando ali, ele apoia o Davi Alcolumbre, que deve suceder o Rodrigo Pacheco, eles ficam alternando ali. Olha, né? E ele está de olho também no governo de Minas Gerais. Claro, Minas Gerais já. E hoje está nas mãos desse bolsonarista que não sabe para que lado vai, o Romeu Zema, não é? E que está com a dívida enorme, dívida de 160 bilhões de reais com o governo federal, e quem está negociando com o governo, né, a rolagem dessa dívida é exatamente o Rodrigo Pacheco, que pode vir, inclusive, depois ter apoio do governo, quando candidato ao governo de Minas. Como um nome opositor ao bolsonarismo, né? Como opositor ao bolsonarismo, é essa coisa tapada chamada Romeu Zema, que é um jeito tapado, um cara que foi a uma rádio dar uma entrevista e alguém citou e deu um livro para ele, da Adélia Prado, a grande poeta mineira. Ele falou, é um livro da Adélia Prado. Ela trabalha aqui nessa rádio, quer dizer, esse tipo de gente que está governando o estado de Minas Gerais. Agora, foi importante a primeira presença do Pacheco para cerrar fileiras com a defesa da democracia, segundo o discurso onde ele defendeu o processo eleitoral, que tem sido muito atacado, a tentativa de deslegitimar a democracia tem se dado através dessa tentativa, né, de dizer que as urnas não funcionam. Foi assim aqui, foi nos Estados Unidos, foi na Ucrânia, foi na Bolívia, enfim. Então essa tem sido a tônica da extrema-direita nos últimos anos. Agora, ele deu uma notícia muito boa também, eu não sei, pode parecer bobagem, mas para mim pessoalmente não é. Quando eu cheguei aqui em Brasília, todos os poderes estavam cercados por grades. E recentemente, há poucos meses, eu cheguei no Palácio do Planalto, não tinha grade nenhuma. Isso me deu um alívio. A Praça dos Três Poderes, ela foi concebida para ser toda aberta. E você ali vê o centro do poder jurídico, né, judiciário, legislativo e executivo. E hoje em dia os dois poderes continuam, tanto o Congresso como o Supremo cercados. Então ele anunciou que já chega, que está na hora de tirar as grades, de mostrar que essa é a casa do povo, que a população tem direito de chegar perto do centro do poder. Então foi um discurso bacana nesse sentido, porque sim, a gente precisa ver isso aqui de volta ao normal, de volta a esse respiro livre, as pessoas indo e vindo e apreciando essa obra de arte que é o centro de Brasília, né? A concepção do Niemeyer. Então, foi um anúncio que a mim, pessoalmente, me interessou, me emocionou, achei bacana, acho que é isso mesmo. Está mais do que na hora de tirar essas grades e de voltar ao normal, pelo menos em aparência. Se a gente ainda tem muito que brigar para defender a democracia, pelo menos que a imagem seja de que as coisas estão voltando ao normal. Eu
Eu gostei muito, viu, Gabi e Elô, da citação aí. Para mim é uma figura enorme da democracia brasileira, da construção da democracia, o nosso comandante da Constituição, Ulisses Guimarães. Porque está rodando aqui na minha cabeça um filmezinho, eu vou contar rapidinho. O doutor Ulisses, lá nos anos 70, em 77, eu trabalhava no Jornal do Brasil, em Belo Horizonte, na sucursal, e me mandaram cobrir um comício que haveria no centro de BH, na Praça 7, no quarteirão fechado, do general Euler Bentes Monteiro, que foi lançado pelo MDB como candidato à presidência no colégio eleitoral contra o general Figueiredo. E o general Euler Bentes ia fazer um discurso lá, o doutor Ulisses estava junto e eu lá, com um papelzinho na mão, anotando, né, para o jornal, quando, de repente, a cavalaria chegou, os estudantes avançaram, começou bomba de gás estourando, uma correria. Essa história, para mim, é muito interessante, porque o doutor Ulisses, cercado de gente querendo proteger, gente querendo atacar, e havia um risco real até de vida, porque havia uma cavalaria, havia gente armada, não é? E o doutor Ulisses saiu assim e eu resolvi tirar o doutor Ulisses dali. Então, peguei o doutor Ulisses e disse, vamos. Ele olhou para mim e falou, você está de carro aí? E ele estava assim, solto. Estava ele, acho que o Severo Gomes junto, que acabou falecendo junto com ele naquele misterioso helicóptero que desapareceu com os dois, né? E o doutor Ulisses, então... tá aqui para você aqui, Chico. Ele está eternizado aqui nessa estátua na entrada da Câmara dos Deputados. Com o líder... Então tá aí o doutor Ulisses dando um tchauzinho. Com o líder do MDB de Minas, o deputado falecido Jorge Ferraz, da Assembleia Legislativa de Minas, o doutor Ulisses, sem querer saber de nada, entrou no meu Fusquinha. Entrou e botou mais 3. Não cabia, que ele era enorme, né? Ainda fiquei rodando com ele pela cidade. Ele estava no hotel de Belo Horizonte, o Hotel Del Rey. Ele falou, eu falei, eu vou levar o senhor para o hotel, então. Ele falou, calma, primeiro vamos ver o que está acontecendo na cidade. Então eu levei lá ao alto da Afonso Pena, em Belo Horizonte, para ele ver a cidade. Ele falou, parece tudo calmo, mas não está tudo calmo. Aí nós rodamos bastante, depois chegamos no hotel, estava tranquilo, e o doutor Ulisses desceu. E eu nunca mais me esqueci do dia em que eu dei carona para socorrer o doutor Ulisses Guimarães. Imagina a minha responsabilidade vendo hoje o doutor Ulisses, falando assim, sei lá, vai ver que eu evitei um mal terrível contra ele quando ele entrou naquele Fusquinha branco na Avenida Amazonas, em Belo Horizonte. Com certeza. Eu não resisti a contar essa história, vocês me desculpem, mas porque isso eu nunca tinha contado isso ao vivo para ninguém. Muito bom e simbólico também. A Elô encerrando a participação dela justamente ali na frente da estátua do Dr. Ulisses, ali no Salão Verde, né, Elô, que fica ali bem na parte do Congresso Nacional, onde o nosso Congresso discute... É bem na entrada da Câmara. Isso, exatamente, na Câmara dos Deputados, onde a gente discute ali no plenário da Câmara dos Deputados todas as pautas mais importantes do nosso país. Elô, muito obrigada por hoje. Elô, que estava aqui, veio no Série Notícias primeira edição, passou a tarde toda acompanhando também, fez a live ao vivo aqui do ato do governo federal a respeito de um ano, né, após o golpe, e agora também no Série Notícias segunda edição com a gente. Obrigada por hoje, querida. Um beijo. Como diz Flávio Dino. Tchau, pessoal. Como diz o ministro Flávio Dino, parabéns. Parabéns pelo seu trabalho, Heloísa Vilela. Tchau, pessoal. Tchau. A Elô, inclusive, que estava combinando ali com o ICL, né? O microfone do ICL. Ela é chiquérrima sempre. Agora a gente chama Leandro Demore, que também a gente está falando de pessoas que trabalham muito. Demore também acordou 7 horas da manhã para apresentar o Desperta. Ficou de tarde também acompanhando a live, comentando a live junto com a gente. Agora está aqui, né? Boa noite, querido. Boa noite, gente. Eu vou começar a apresentar, viu, o programa com vocês aqui de pijama, viu, Chico? E eu já fico pronto, já durmo e acordo no outro dia para fazer Desperta. Mas vamos embora, né? Como é que foi? Porque Leandro Demore acompanhou antes, né, no pré-ato também, ali na expectativa para a chegada das autoridades, o presidente Lula também, os discursos, né, do ministro Alexandre de Moraes, de todas as autoridades que falaram ali, primeira vez que Paulo Gonet falou também. Demore, o que você destaca dos discursos que a gente acompanha hoje? Daqui a pouco eu vou trazer alguns trechos para a gente ir soltando e comentando especificamente, mas o que você achou de mais importante ou mais simbólico de toda essa cerimônia, esse ato que a gente teve hoje? Olha, Gabi, a gente já imaginava que o discurso do Alexandre de Moraes seria um discurso duro, como foi, né? Ele tem
tendência, né, a fazer discursos bastante duros, né? Não é um cara que se amarra na linguagem burocrática e na institucionalidade nesses momentos. Ele faz discursos bastante diretos, de fácil entendimento, então já tinha essa expectativa, mas eu estava esperando muito para ver o que o Paulo Gonet ia falar, porque o Paulo Gonet, ele é o homem responsável agora. Opa, a gente teve uma interrupção na fala do Demore? Opa, estamos agora, aqui? Aí, então, tá falando do Paulo Gonet. Você estava aguardando. Então, Paulo Gonet é um homem que tem decisões importantes para tomar na República esse ano, né? O Lula segurou bastante a indicação do PGR, acabou optando pelo Paulo Gonet. Havia uma dúvida que ainda paira sobre o Paulo Gonet em relação ao que ele vai fazer, principalmente em relação ao 8 de janeiro, mas, sobretudo, Gabi, ao que preparou o 8 de janeiro. E o que preparou o 8 de janeiro é objeto de investigação, há um inquérito no Supremo Tribunal Federal, mas, sobretudo, há o relatório da deputada Elisiane Gama na CPI dos atos golpistas. O que é que pode acontecer daqui para frente? O Paulo Gonet pode colocar esse relatório em cima da mesa, ler esse relatório e oferecer denúncia. E aí a gente tem ali nesse relatório várias pessoas que foram indiciadas pela CPI, entre elas o Jair Bolsonaro, o Braga Neto, o Coronel Levande, o Almir Garnier. A gente tem vários militares ali, né? Tem mais de uma dezena de militares. Então, tá nas mãos do Paulo Gonet, que é o titular da ação penal, tomar atitude em relação a isso ou não. E o Paulo Gonet fez um discurso muito importante hoje. Ele até começou, Chico, o discurso dele citando Shakespeare, né? É o Shakespeare que dizia que o passado, ele é uma espécie de prólogo do que vem para o futuro, né? Então o passado não é algo que acaba e se encerra nele. O passado é como se fosse um prólogo de um livro mesmo, né? Ou você pode ter aquilo ali como um guia para o que de pior ou de melhor pode acontecer no futuro. Então, é algo para não ser esquecido. E o Gonet falou muito bem em relação à punição também, não importando o status social. O Gonet chegou a falar sobre isso, né? Não importando o status social. Ora, entendemos por status social, por exemplo, alguém ser um general, alguém ser um militar, ou alguém ser um financiador, ser um grande empresário, um empresário do agro, um milionário, um bilionário, né, que eventualmente podemos chegar nisso também. Então, estava na expectativa, foi um discurso curto, não foi um discurso, não me parece que seja o perfil do Gonet de fazer discursos muito eloquentes, como Alexandre de Moraes, mas ele foi nessa linha. E aí, para complementar, a gente teve ali o Barroso também nessa linha, o Alexandre de Moraes nessa linha, o próprio Lula nessa linha também, e é uma linha que hoje de manhã já, ao acordar hoje de manhã cedo para preparar o Desperta ICL, eu estava lendo os jornais, e o Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, ele publicou um artigo na Folha de São Paulo hoje, que fala justamente sobre o 8 de janeiro. E lá pelo meio do artigo, Gabi e Chico, tem 2 parágrafos que são muito importantes, que na verdade é o que importa do artigo do Barroso. Em um parágrafo, o Barroso descreve o que levou ao 8 de janeiro e nisso ele cita, por exemplo, 2 questões importantes que vão diretamente para o Bolsonaro e para outros. Negacionismo científico e a questão de ter colocado o nosso sistema eleitoral em dúvida. Não por acaso o Lula hoje falou sobre as urnas de novo. Então, para o Barroso, que foi a tese da CPI dos atos antidemocráticos também, né? Tá no relatório, estava muito presente nas falas da Jandira Fegali. O 8 de janeiro não surgiu por combustão espontânea. O 8 de janeiro ele não é a festa da Selma, como era chamado, o 8 de janeiro, que os bolsonaristas usavam esse código para esconder, que seria um ato preparatório para um golpe de Estado. Ela não foi preparada no dia 7 para acontecer no dia 8. Então há um contexto e o Barroso hoje no artigo dele da Folha fez questão de expor esse contexto. E no outro parágrafo, que esses parágrafos estão mais pelo meio do texto, no parágrafo seguinte ele fala que há 3 categorias de pessoas que devem sim ser investigadas e, se for o caso, responsabilizadas. As pessoas que cometeram os atos materialmente no dia, essas pessoas que a gente está vendo aí nas imagens, né, que são ali a ponta, lá no final, né? Como eu sempre digo, os ignorantes, mas ignorância não é desculpa para você não cumprir a lei. Então, esses aí já estão sendo punidos. O STF está analisando 1.316
pessoas, né, que podem se tornar réus. Vários deles já são réus e alguns deles já foram condenados, apenas duríssimas, 14, 15, 17 anos de prisão, mas o Barroso fala ainda em financiadores e também nos intelectuais, nos autores intelectuais disso tudo. E nisso nós podemos imaginar aí alguns nomes como Jair Bolsonaro, o general Braga Neto, eventualmente até mesmo o Hamilton Mourão, que é outro que andou por aí falando as coisas que falou nos últimos anos, e vários outros, o Almir Garnier, que era o comandante da Marinha, que inclusive depois que o deu a eleição, fez um outro discurso. Então, foi importante para a gente ver, Chico, só para finalizar, que os poderes ali representados estão olhando para o mesmo lado e estão pensando a mesma coisa. Resta saber se, de fato, as coisas vão acontecer. Preciso acontecer, né? Preciso acontecer. E o ministro Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, ele tem deixado claro isso, que as investigações prosseguem e que ninguém vai sair impune dessa brincadeira que fizeram, dessa coisa de mau gosto. Essa coisa que o Mourão quer anistiar. Essas imagens chocantes que a gente viu, esses arruaceiros, esses baderneiros, estão sob a tentativa de proteção desse general que arranjou um cargo de senador da República com o eleitorado bolsonarista e agora quer livrar a cara de todo mundo. Não vai livrar, não. Não vai livrar mesmo. Não pode. O país não suporta isso. O Mourão, eu tenho a sensação, Chico, que o Mourão é um dos caras que pode escapar dessa tarrafada toda aí, viu? Porque ele é um cara que já está mais ligado ao establishment do sistema, é senador, né? Tem um apoio grande da bancada ali. Ele não é um cara que vai ser abandonado ao mar como um Sérgio Moro qualquer, por exemplo, né? Então eu tenho a sensação que o Mourão é um cara que pode se safar. Agora, se o Mourão começar a esticar a corda para cima do Alexandre de Moraes, eu acho que coisa boa dali não sai. Eu tenho fé, viu, Chico, que as coisas andem na PGR, porque eu concordo muito com o que o Vladimir Safatli falou hoje no ICL Notícias primeira edição. Eu sugiro para as pessoas que não assistiram que assistam a entrevista do Safatli. É uma entrevista curta, teve no programa hoje, mas é uma entrevista muito elucidativa. E o Safatli tem razão quando ele fala que a aliança para punir essas pessoas é uma aliança praticamente simbolizada em duas pessoas do Lula com o Alexandre de Moraes. E isso não é bom pra gente, Chico. Não é bom porque a gente já viu um Supremo hipertrofiado no passado, a gente viu o que aconteceu durante a Lava Jato. Eu não acho que nós estamos num momento parecido com a da Lava Jato, né? De uma perseguição judicial, da punição pela punição, da punição sem consequência. A punição ela não pode ser inconsequente também, né? O STF não pode jogar o jogo das redes, como o Alexandre de Moraes falou hoje, ou o jogo das ruas, e fazer a punição pela punição. A punição ela precisa ser um exemplo para que os próximos não sejam punidos também. Se a gente punir mal essas pessoas, Chico, vai ficar a sensação de que elas foram mal punidas, de que elas foram punidas do jeito errado, e outras pessoas podem ter a mesma ideia no futuro e pensar, nós podemos tentar isso aqui de novo, porque na verdade o que fizeram com o Bolsonaro foi uma sacanagem, o que fizeram com o Pazuello foi uma sacanagem, o que fizeram com o Braga Neto foi uma sacanagem. Então eu torço para que o Paulo Gonet assuma a liderança, ao menos em parte desse processo, e consiga pegar o relatório da CPI dos atos antidemocráticos e oferecer denúncia para as pessoas, porque aí a gente segue um rito legal que fica fora de qualquer cogitação de que há uma virada de mesa ou uma tentativa do STF de se tornar o titular da ação penal, o que nunca é bom para uma democracia, ainda mais a nossa frágil democracia brasileira. Mas Paulo Gonet já demonstra que não é Deltan Dallagnol e sua turma, ele tem um outro nível, né? Não é sequer Rodrigo Janot, né? Isso. Paulo Gonet é outra coisa. E os não ministros... é Augusto Aras? Não é Augusto Aras, exatamente. E os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes, a própria Rosa Weber, que deixou o Supremo agora, estão a milhões de anos-luz de gente do nível de Sérgio Moro. Então, aquela perseguição, aquele lawfare promovido pelos procuradores, os machões da Lava Jato lá de Curitiba, não é? Não terão representação nesses novos que estão, no Gonet, nos ministros do Supremo, e nem a mídia, que apoiou tanto as ações da Lava Jato, estaria disposta a apoiar coisas erradas do atual procurador e dos ministros do Supremo, né? Eu fico mais tranquilo.
Falando também em apoio, em quem não apoiou também, ou pelo menos não esteve presente, né? Para dar mais destaque aqui a esses nomes, a gente já falou um pouco a respeito disso, mas também para trazer os nomes de quem não compareceu, né? Teve o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, teve também Ibanez Rocha, do Distrito Federal, os governadores bolsonaristas, também Romeu Zema, de Minas Gerais, e Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. A ausência de última hora. E teve o Ratinho, também. O Jorginho Melo. Que também são bolsonaristas. Aquele de Mato Grosso também, né? O Mauro Mendes? Acho que sim. Mato Grosso do Sul. Eu vou fazer essa pesquisa daqui a pouquinho, dou essa informação com certeza aqui para também não errar e não citar o nome de quem realmente não compareceu. Mas o Arthur Lira, o presidente da Câmara, ele alegou motivos de saúde, como a gente disse. E aí, o que ele postou aqui nas redes sociais, né? Vamos dar uma olhada. A gente tem o destaque aqui. Vou ler para vocês. Há 1 ano, as sedes dos 3 poderes da República foram atacadas e depredadas num ato de violência que merece ser permanentemente repudiado. Todos os responsáveis devem ser punidos com rigor da lei dentro do devido processo legal, foi o que disse o Arthur Lira. Eu pergunto para o Demori, já a respeito dessa postagem do Arthur Lira, é o suficiente esse posicionamento do Arthur Lira, ou Demori? Olha, Gabi, tem um amigo meu que fala que tem uma frase que quando ele se define, ele fala o seguinte: eu sou uma pessoa que não sei o meu lugar no mundo, mas o das vírgulas, sim. Né? Essa vírgula do Arthur Lira, com o devido processo legal, já é a via de saída dele para, no futuro, ele poder contestar toda e qualquer decisão judicial. Porque vai alegar que o processo legal isso, que o processo legal aquilo, que o processo legal aquele outro. Logo, o Arthur Lira falando em devido processo legal, com todo o rolo que a gente sabe que cerca a vida do Arthur Lira, muito bem esmiuçado, aliás, pela Heloísa Vilela aqui, numa série de reportagens do ano passado. Agora, coisas importantes aí. Primeiro, o Arthur Lira não apareceu nas fotos hoje. Foi feito, inclusive, um vídeo que foi exibido antes do evento, quando estava todo mundo já sentado, o Lula, todo mundo lá nos seus devidos lugares. Teve o hino nacional cantado pela Margarete Menezes, com o pessoal do Clube do Choro de Brasília. Depois teve um vídeo institucional relembrando o quebra-quebra ali, né? Eu até fiquei emocionado ao assistir ali, porque várias coisas ali sendo destruídas de um jeito completamente vil, né? Aquilo ali bateu fundo, assim, a hora que eu assisti hoje pela manhã. E nesse vídeo, que obviamente foi preparado com antecedência, tinha ali falas da Carmen Lúcia, tinha falas do Lula, tinha falas do Pacheco, e já no vídeo não tinha falas do Arthur Lira. Veja bem, o Arthur Lira enquanto presidente da Câmara, não enquanto Arthur. Ninguém quer saber do Arthur, né? Mas o presidente da Câmara deveria estar nesse vídeo e deveria estar nesse evento. O que acontece é que agora essas pessoas todas estão fazendo cálculos eleitorais e elas devem ser cobradas por isso, Gabi, porque elas sabem que não podem o Arthur Lira, o Jorginho Melo, o Ratinho Júnior, o Tarcísio, o Zema, essa gente toda, Caiado, o Eduardo Riedel, o Wilson Lima, não é? Wilson Lima, perfeito. Caiado, outra ausência muito notada, né? Essas pessoas sabem. Também, não foi. Mauro Mendes não foi. Gladson Cameli do Acre. Tem outros aí. Isso. Marcos Rocha de Rondônia, Vanderlei Barbosa. Deu vitória pro Bolsonaro, né? Acre e Rondônia deram vitória pro Bolsonaro. É Gladson Cameli, né? Agora, Cameli ou Cameli. Agora, uma coisa. O Arthur Lira disse aí nessa postagem dele, né, o ataque aos prédios, os assédios dos 3 poderes. Não foi isso, não. Foi ataque à democracia. Não foi ataque a prédios nem a sedes. Né? Os prédios são muito mais do que a construção. Os prédios representam os poderes legalmente constituídos, né, nesse pacto democrático do país e com a sociedade, das autoridades com a sociedade. O que estava sob ataque era a democracia atacada por bolsonaristas dos quais Arthur Lira sempre fez parte. Né? É bom dizer isso, não é prédio, não. Né? Os ataques são só uma representação, né, Chico? A gente tem que sempre pensar qual era o objetivo dessas pessoas. Quando você tem... A lei funciona assim, né? No geral, se você tem, por exemplo, um homicídio, que é
um crime gravíssimo, você pode ter um homicídio movido por motivo torpe, e isso é um agravante, né? Então, o motivo, ele é importante. Pode ser um latrocínio. Qual é o motivo, qual é o movente do latrocínio? É roubar alguém, é roubar um bem material. Pode ser um feminicídio. Qual é o motivo do feminicídio, do assassinato? Matar uma mulher pela condição de mulher. Então, o motivo deve ser sempre levado em conta quando a gente vai tratar de punir pessoas por crimes cometidos. O motivo principal dessas pessoas não era tomar banho no espelho d'água, quebrar o relógio do Dom João ou roubar o ovo Fabergé que foi roubado lá de dentro. O motivo era evitar que o Lula tomasse posse. Esse era o motivo principal. Rola um pouco aí agora, no final da tarde, a boca pequena, viu, Chico? Porque o Arthur Lira viu que pegou mal, o evento foi um sucesso, o discurso de todo mundo ali estava um discurso muito alinhado, né? Então foi um evento importante. Aí o Arthur Lira fez espalhar aí na imprensa, eu até me impressiono com alguns colegas que publicam essas coisas sem senso crítico, né? Me dá um pouco de, enfim. Fez espalhar na imprensa que ele não foi no ato, Chico, porque ele não gostou do nome do ato. Não gostou do nome. Democracia Inabalada é um nome que incomodou o Arthur Lira. Eu não sei como que alguém se incomodaria com um nome desses, né? Que não fosse um bolsonarista como o Arthur Lira se prega. Agora, por que eles estão fazendo isso? Por que o Jorginho Melo não aparece? Por que o Amin assina a carta lá com 30 senadores contra o ato? Porque essas pessoas estão fazendo cálculo eleitoral. Esse ano nós temos eleições, as principais cidades do Brasil, as capitais vão passar por eleições. Então o Zema está pensando em BH, o Jorginho Melo está pensando em Joinville, em Blumenau, em Floripa, o Ratinho Júnior está pensando em Curitiba, em Maringá, em Londrina. Essas pessoas estão com a cabeça nesses lugares e elas sabem o quanto o voto dito bolsonarista foi importante para elegê-las e será importante para eleger os seus candidatos nessas cidades grandes dos estados. Essas pessoas não podem, entre aspas, se queimar com o eleitor bolsonarista que, apesar de pagar muito de seu machão, né, o Chico e Gabi, eles são muito sensíveis, né? Se você falar ai do mito, eles ficam muito sensibilizados, né? E aí eles não falam mais com você, eles não votam mais em você e não querem mais ver você nem pintado de ouro. Isso aconteceu com o Bebiano, isso aconteceu com um monte de gente que virou as costas para o Bolsonaro. Então sim, eles estão fazendo cálculos eleitorais e a democracia brasileira, pobre democracia brasileira, na cabeça dessas pessoas, pode esperar um pouquinho mais. Aliás, o Rodrigo Viana, que está nos acompanhando aqui, nosso colega, né, que estava apresentando o programa à tarde, acompanhando aqui o ato, comentando também junto com Demore, Heloísa Vilela também, ele fez uma observação interessante. Tem 14 estados aqui que tiveram os governadores ausentes, dentre esses que a gente comentou aqui, Mato Grosso, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim, tem uma lista, inclusive a imprensa deu nome... ponto a ponto ali, né, deu nome aos bois de quem não foi, é importante a gente ficar ligado nisso. O Rodrigo Viana ressaltou o seguinte, eu achei um ótimo ponto aqui que ele ressalta. São os estados em que Lula perdeu. Em Minas Gerais, onde Lula ganhou por meio ponto. O Romeu Zema, que a gente está falando aqui, que foi um dos que não compareceu, né? Mas a maioria dos estados foi justamente onde o presidente Lula perdeu, ou seja... estão aí escolhendo os lados, como disse o Demore também, os que já não são abertamente bolsonaristas, né, Demore? Como o Tarcísio de Freitas em São Paulo, por exemplo, nos últimos tempos tem deixado bem claro em que lado que ele está agora nas próximas eleições, a quem ele apoia e a quem ele vai servir também, né? Perfeito, Gabi. Muito bom esse levantamento do Rodrigo, era uma coisa que a gente falou à tarde também sobre isso. Agora, o cálculo é simples, é só você ver. O Jorginho Melo é um exemplo clássico. O Jorginho Melo e o Tarcísio. O Tarcísio até é um cara que ele consegue estar junto com o Lula, por exemplo, nas enchentes em São Paulo. Foi lá, sobrevoou as enchentes de helicóptero com o Lula, ele conseguiu fazer essa aproximação. Foi muito ruim para a imagem dele, porque as pessoas enxergam no Tarcísio um substituto do Bolsonaro, esperam que ele faça exatamente o que o Bolsonaro falou, exceto o grande defeito do Bolsonaro para os bolsonaristas, que é falar demais. O defeito do Bolsonaro para os bolsonaristas não é que ele ajudou a matar pessoas na pandemia, não é que ele roubou joia de 16 milhões de reais, não é que ele mandou vender relógio, não é nada disso, é falar demais. Ele pode pensar o que ele pensa, ele pode ser, como diz o Chico, o fascistóide que ele é, mas não precisa falar, né? Seja sem falar. O Tarcísio tem essa característica muito boa para os bolsonaristas. Então, e o Jorginho Melo é um caso, o que acontece com o Jorginho Melo? O Jorginho Melo tem no quintal do governo dele o exemplo do que acontece
com alguém que não é que dá as costas para o Bolsonaro. Fez uma coisa muito pequena. O Carlos Moisés, um bombeiro militar de Santa Catarina, que registrou a sua chapa em 2018 ao governo do estado no último dia, não tinha nem ideia de concorrer, registrou só porque o PSL, na época, partido do Bolsonaro, queria fazer coeficiente eleitoral, queria eleger deputados estaduais, queria eleger deputados federais. O Carlos Moisés registra a sua candidatura, a sua vice, como é o nome da vice do Moisés lá? Inclusive, ela era filha do meu ex-professor de história, que vendia e dava e emprestava livros de negacionismo do nazismo na escola em que eu estudava, né? A Rainer, a vice do Moisés. Essa gente não imaginava ser eleita. Eles foram eleitos. Aí, o que aconteceu, Gabi? No primeiro, segundo mês de governo do Carlos Moisés, o Carlos Moisés, ele cometeu o crime de se encontrar com cooperativados e agricultores familiares em Santa Catarina para conversar sobre financiamento para a agricultura familiar. Ele caiu em desgraça e hoje ninguém mais lembra, quase foi empichado, hoje ninguém mais lembra da existência do Carlos Moisés. Então o Jorginho Melo é um cara que está olhando para o Carlos Moisés, viu o poder que esse voto extremista tem em Santa Catarina, que elegeu lá o secretário da Pesca, o Saif, que não sabe nem quando é dia e quando é noite, né? Então, o poder que essa gente tem, é claro que o Jorginho Melo não pegaria um avião para ir nesse ato em Brasília hoje ao lado do presidente Lula. Não tinha nenhuma condição de fazer isso. É isso, Demore. Só para fechar aqui, Rodrigo Viana também pontuou o seguinte, que dos estados em que Lula perdeu, que foram 14, só compareceram então no ato Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, o Clécio, também, né, do Amapá, e o Casagrande, do Espírito Santo. Então foram esses os nomes que compareceram, apesar do presidente Lula ter perdido nesses estados. Demore, muito obrigada por hoje, querido. Um beijo pra você. Até amanhã, né? Daqui 12 horas você tá de pé, apresentando. E meu xará de pé não, né? Já apresentando, exato. Bom descanso, Demore. Tchau. Obrigado, gente. Até amanhã. Até. Vamos chamar o Chico Sá para continuar falando dessa história, ele que já está aqui para falar com a gente a respeito disso, porque estiveram 18 governadores por lá. Daqui a pouco eu vou trazer a fala da governadora Fátima Bezerra, que falou em nome deles, mas antes vou dar boa noite para o meu querido Chico Sá. Vamos falar com você, querido. Boa noite, Gabi. Você, que inveja, você vem direto de Pernambuco, direto do Recife, falando aí de bolo de rolo. Eu aqui diretamente. Ainda estou me acostumando, viu, Chico? Pois é, boa noite, Chico Pinheiro. Boa noite, Feliz Xará. Ano Novo, Xará. Você também, meu Xará. Que São Francisco nos conduza. É isso aí, feliz ano novo, meu querido. Muito bom falar com você. Estou me ambientando, né? Depois de voltar de Pernambuco fica difícil, né? Da gente voltar para a realidade, que é bom demais. Não é fácil, não. Mas vamos nessa, vamos falar sobre, comentando, trazendo um trecho da fala da governadora Fátima Bezerra. Ela também reforçou, né, aquela ideia do sem anistia, que é um grito muito forte, né, uma fala muito forte que a gente tem reiterado muito aqui no ICL Notícias também, e muita gente que esteve presente, o próprio presidente Lula falou sobre a importância da democracia e da gente não esquecer o que aconteceu há um ano, né, nesse 8 de janeiro. Vamos assistir o que disse a governadora Fátima Bezerra. E é necessário, sim, a responsabilização e a devida punição aos que ousaram tentar destruí-la. Não apenas os que invadiram e vandalizaram as sedes dos três poderes, mas os que financiaram, organizaram e incitaram a tentativa de golpe. Por isso que, com coragem e lucidez, é necessário afirmar, sim, sem anistia. Chico, antes de ouvir sua fala, vamos convidar também o jurista Cacai, nosso querido Cacai, para conversar com a gente. Ele estava lá, inclusive, né? Vai poder trazer...
Eu vi o homem ali na terceira, quarta fila, tava em cima do lance. Ele tá em todas, né, Chico? Cadê o Cacai? Ele já tá chegando aqui, ele tava, só para trazer aqui informação, ele tava no evento do Ato pela Democracia, ele pode contar os bastidores da ausência do Arthur Lira, também sobre o encontro de Lula, o presidente Lula que chamou o ministro Ricardo Lewandowski para conversar e ele é o principal cotado para assumir a vaga do ministro Flávio Dino no Ministério da Segurança e Justiça. Cacai, boa noite para você. Bom falar contigo, querido. Boa noite, Gabi. Alegria falar com você. Boa noite, Chicos, meus queridos Chicos. Que beleza. Muito bom. Boa noite, querido. Boa noite. Conta pra gente já, Cacai. A gente já quer que você chegue chegando. Como é que foi o evento? O que você tem de novidade para contar pra gente? Arthur Lira, Lewandowski, vai mesmo? Como é que é? A gente quer saber de tudo. Olha, eu achei o evento sensacional. Na verdade, eu estava fora do Brasil até ontem. Eu estava em Florença, indo para Paris. Mas eu recebi o convite e achei muito interessante uma coisa, Gabi. A gente mora em Brasília, está acostumado a receber convite, a grande maioria, que a gente não vai mesmo, porque senão a gente vive de festa em festa. Mas eu achei muito interessante que o convite era assinado pelo presidente Lula, presidente da República, pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o Barroso, e pelo presidente do Senado. Eu nunca tinha visto, eu achei isso um simbolismo enorme. E realmente me deu vontade de voltar ao Brasil para ir nesse encontro. Cheguei, viajei 24 horas aí, e aí foi muito interessante. Eu sou dos que acham que realmente essas pessoas que não foram não tinham que ir mesmo. Ali era uma festa da democracia, era uma festa onde o Zema não seria bem-vindo, onde vários outros que ofenderam e que tentaram apoiar o golpe não seriam absolutamente bem-vindos. Acho super natural, é uma espécie de divisão de água, claro. Muita gente não pode ter ido, até a brincadeira que se fazia ali na festa. Foi muito engraçado que eu cheguei mais ou menos cedo, porque me pediram para sentar lá, e, como o Chico disse, lá na frente, eu queria conversar com algumas pessoas, e estava difícil de entrar, tinha muita segurança, aí nós brincamos lá que foi mais fácil entrar no Congresso um ano atrás do que entrar agora, que agora tinha um aparato de segurança maior. Mas era natural, no meu ponto de vista, que você imagina se o Tarcísio fosse lá, seria vaiado, a festa foi uma festa democrática, foi uma festa de alegria, foi uma comemoração extremamente bonita, onde a Constituição, vocês estão vendo as cenas aí, a Constituição foi valorizada. Então, era um ambiente que não cabia mesmo esses apoiadores estranhos do fascismo e do golpe. Eu acho que ficou num bom tamanho, não foi uma festa extremamente grande. O Salão Negro, para vocês que conhecem, é um salão que abriga bem as pessoas, mas não foi extremamente grande. Foram 5 discursos, teve o pessoal do Clube do Choro tocando o hino nacional com a nossa ministra cantando. Ou seja, a festa foi aquilo que pretendia ser, uma ode à democracia. O Barroso fez um discurso muito bom, o Alexandre fez um discurso muito bom, o Lula fez um discurso, como não poderia deixar de ser, que emocionou a todos, e acho que é um marco, assim. Eu penso que, fazendo uma brincadeira, que esse dia 8 de janeiro só não vai entrar para o calendário oficial para ser o dia da democracia, porque ele corta as férias de todo mundo que está nos governos, entendeu? Que está no poder. O Congresso está fechado, tem muita gente que falou comigo, falou, Cacai, pessoas me ligavam, eu fiz uma notinha dizendo que tinha recebido o convite, que ia gostar desse simbolismo dos 3 poderes, e que ia voltar. Eu estava em Florença, peguei um avião para Paris, cheguei Paris para cá. E amigos meus que são senadores, deputados, falaram, pô, Cacai, eu estou aqui de férias, na praia, fica até sem graça. Então, o dia 8 de janeiro deveria entrar no calendário, como o Rui Castro escreveu hoje, ou ontem, não sei, como o dia da democracia, mas eu acho que por atrapalhar a festa de muita gente, pode ser que não faça. Mas foi uma festa muito legal, foi uma festa boa, em que o ambiente era muito bom, as pessoas estavam entre emocionadas e felizes, o Lula foi muito feliz, porque vocês sabem, né? Nem o Barroso e nem o Rodrigo estariam no Brasil. O Barroso estava em Harvard, onde ele vai sempre em janeiro fazer cursos e tal,
E o Lula pediu para eles voltarem. É um gesto de união muito interessante no momento desse do Brasil. E a Rosa Weber, que era presidente à época da tentativa de golpe, a Rosa Weber, ela estava emocionada, ela foi muito assim, elogiada, foi todos os ministros fazendo menção a ela. O presidente Sarney o Lula o citou, eu tive com o presidente Sarney hoje pela manhã na casa dele, ele me disse, Cacá, eu não ia voltar para Brasília agora. A esposa dele, dona Marlene, não está bem de saúde, mas o Lula me ligou dizendo que seria importante, e o Lula falou da redemocratização, da importância, ou seja, foi uma festa da democracia, não foi uma festa partidária. E acho que muita gente não foi porque realmente não estava no Brasil, não quis voltar, ou estava de férias e tal, mas alguns que não foram fizeram um bem danado de não ir. Não seriam bem-vindos ali. Nós estamos num momento de pacificação? Estamos num momento de pacificação. Mas também estamos num momento de mostrar a cara quem é quem, né? Seria extremamente estranho você estar ali com os apoiadores mais ferrenhos de Bolsonaro, até porque tem um detalhe pequeno, viu, Chico Pinheiro, que ontem eu estava vendo aquele documentário que saiu sobre o 8 de janeiro do ano passado, e aí eu vi que ontem à noite, eu sou um observador, advogado criminal é muito observador dos detalhes. E aí o ministro Alexandre de Moraes fazendo a entrevista, ele fala assim, não, porque já foram punidos isso, todos vão ser punidos, inclusive foram punidos 40 financiadores. Aí eu falei, opa, eu conheço esse inquérito, só teve um financiador, Fajuto, que foi até agora investigado. E aí mandei uma pequena mensagem para os editores do programa, mandei para a Júlia do Alibe, mandei para a Júlia lá da Folha e tal. Falei, cara, essa história não consta, não existe esses 40 financiadores. E antes delas me responderem, que já era 1h da manhã e tal, hoje de manhã, acontecendo 6h da manhã, fui surpreendido com a operação da Polícia Federal, exatamente contra 46 financiadores. Ou seja, como o Alexandre já tinha decidido, ele já colocou aquilo dentro do programa da conta, entendeu? Então, porque é o que nós vamos começar a cobrar agora, cada vez mais. O Alexandre falou sobre isso, o Lula falou sobre isso, a governadora falou sobre isso. Cacai, diga. O Chico Sá tem uma pergunta aí. Diga, Chico. Diga, Xará. Antes da pergunta, eu queria fazer uma observação. Por favor, Cacai, você citou o Zema, né, que também não seria bem-vindo na festa, mas você viu que ele fez um papelão, ele anunciou hoje de manhã que iria para Brasília, à tarde foi pressionado ali pela turma bolsonarista e pulou fora com a desculpa esfarrapada, né, que não participaria porque o evento virou um evento político. Poxa, um evento no Congresso, ele queria que não fosse político? Que diabo é isso, Zé? É evento da democracia, quer dizer, um evento de resgate da democracia. É muito interessante que os discursos, embora cada um com um tom específico, né, são pessoas muito diferentes discursando, Barroso, Alexandre, presidente da República, mas todos eles tiveram a mesma linha da necessidade de resgate da política, de unificação. Assim, gente, veja bem, o Brasil está dividido. Tivemos uma tentativa de golpe que só não deu certo na minha visão, e agora mais do que isso eu confirmo, porque não teve o apoio dos militares. Agora, querer que de repente todo mundo passe para o lado de cá, o dia 8 de janeiro, Chico, foi extremamente tenso. De 2023. Eu estava na Bahia, quando comecei a falar com as pessoas, ao ficar sabendo, falei várias vezes, por exemplo, com o Flávio Dino, falei com outros ministros, e a discussão era se ia ter GLO, se não ia ter GLO, se a intervenção ia ser em todo o Distrito Federal ou só na segurança. Eu me lembro que no outro dia teve a destituição do Ibanez, falava-se até em prisão do Ibanez, eu achava over a prisão dele. Ontem o programa foi muito pesado contra ele. E eu me lembro que o ministro Flávio Dino falou, cara, nós temos que arrumar um secretário de segurança que seja de confiança, porque o momento vai ser muito tenso. Você pode indicar alguém, se é de Brasília? Eu falei, posso. Tem o Sandro Avelar, que foi secretário do PT aqui, que é uma pessoa de confiança, e também foi o segundo homem da PF do Bolsonaro, então ele não pode ser criticado de um lado nem do outro. E ele falou, você tem como indicá-lo? Eu liguei para a governadora Celina, a governadora falou,
Cacá, excelente ideia, faz isso por mim. Eu liguei para o Sandro virou secretário. O momento era esse, era um momento de muita tensão em Brasília. Nós, que conversávamos diariamente, à noite daquele dia 9, eu falei com um determinado ministro dentro do Supremo Tribunal, o ministro estava chorando. Então, gente, nós passamos por um momento extremamente grave. A democracia venceu. Mas isso não significa que agora nós já vamos estar sentados do lado dos Zemas da vida, do Tarcísio da vida, entendeu? Não é assim. Vamos fortalecer a democracia, as instituições saíram fortalecidas, o Supremo Tribunal, já falei isso para vocês e falo sempre, escrevo sempre sobre isso, foi quem botou o pé na porta e não deixou um poder, em regra, conservador, patrimonialista, racista, misógino, que eu sou um crítico ferrenho. Tem mais de um ano que eu só faço na vida elogiar o judiciário. Estou doido para começar a criticar de novo, já tem uma série de excessos. Entendeu? Eu vou aproveitar, Cacai, eu queria pegar uma carona, você falou sobre a operação, a gente não chegou a comentar aqui no Série Notícias segunda edição, eu queria aproveitar e falar a respeito disso, né? A Polícia Federal deflagrou hoje a 23ª fase da Operação Lesa Pátria para identificar justamente os financiadores desses atos golpistas do 8 de janeiro, e aí foram, como disse o Cacai, né, 46 mandados de busca e apreensão e 1 de prisão preventiva, e aí esse alvo do mandado de prisão preventiva foi o Wagner Ferreira Filho, que é um microempresário baiano. Ele teria pago R$24 mil para fretar um ônibus de manifestantes de Salvador até Brasília. A gente viu vários ônibus que foram para a capital federal nesse dia. Informação essa que é da TV Globo. Agora, Cacai e Chicos também, a gente até agora só teve peixe miúdo, né? Essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, porque assim, já há 6 meses eu tenho dito da importância do Poder Judiciário. A gente tem que ver que o Poder Judiciário é um poder inerte, só age se provocado. O Ministério Público mudou agora a direção, então eu espero que comece a tomar uma série de providências. Por sinal, o Procurador-Geral, o Paulo Gonet, fez um discurso bom hoje lá, discurso que diz que a Procuradoria vai responsabilizar todos, independentemente de quem for. Ele fez um discurso bom, um discurso técnico. Eu até quero mandar uma mensagem parabenizando ele, que pode ser uma postura de mudança na Procuradoria. Agora, não tenha dúvida, eu quero saber quem foram os reais financiadores. Eu não quero saber. É importante pegar os financiadores que fizeram a prática que permitiu estar aqui 1.500 pessoas, é claro que é importante. Mas olha, as informações que eu tenho, de quem conhece profundamente o inquérito, é que tem, por exemplo, 18 políticos com mandatos que estão para ser logo responsabilizados, pelo menos ter denúncia, operações contra eles. Tem que ser feito, tem um ano. O que acontece, gente? O Poder Judiciário é um poder lento, não tem como ser. Eles prenderam 1.492 pessoas, isso paralisou o Supremo Tribunal Federal. Por isso é que eu digo, o dia de hoje foi um dia, imagine, eu saí de Florença, fui para Paris, voltei para cá, eu não tenho nenhuma importância na fila do pão, eu queria ter a oportunidade, eu que escrevi tanto, que debati tanto, depois fiquei sabendo dessa hipótese de que eu estava na lista dos que iam ser mortos e tal, aquilo me chocou muito, fiquei muito impressionado com isso. Mas eu penso assim, eu ainda estou dando todo o crédito, agora ao Ministério Público, mais do que nunca, e ao Poder Judiciário, mas está na hora de aparecer, eu concordo com você, Gabi, as pessoas que realmente fizeram a hipótese de ter um golpe de Estado. Nós estamos falando de quebra da soberania nacional, nós estamos falando de ruptura institucional, instalação da ditadura militar. Não pode ser um cara que deu 24 mil para fretar um ônibus. No contexto, ele pode ter importância? Pode. Quando o ministro Alexandre falou disso antes de sair essa operação hoje, à noite eu fui ler depois aqui um pouquinho e tal, outras coisas, e lendo um pouco de romance, porque senão a vida fica muito sem graça. Eu falei, pô, que coisa interessante, como é que ele fala de uma coisa que só se passou desapercebida. Aí de manhã cedo, quando eu vi a operação, ou seja, as coisas estão em andamento. Se você for prestar atenção na fala do ministro Alexandre, ele fala assim, todos serão responsabilizados. Os políticos, ele fala isso, os militares, entendeu? Então, para nós, para a democracia brasileira, um ano é uma vida. Para um processo do judiciário de investigação tão complexa, um ano é razoável. Eu ainda estou dando crédito que nós estamos caminhando e caminhando bem, e hoje foi um dia extremamente importante, porque eu acho que houve uma consolidação, o clima estava muito bom.
estava um clima bom, não tinha ninguém ali que chamava atenção de forma diferente. O Lula estava alegre, na hora de ir embora ele veio todo alegre, assim, sabe? Ele estava bem, e as pessoas estavam bem. E tinha a maioria do Supremo Tribunal, quase todos estavam lá, então eu acho que foi extremamente importante o dia de hoje. Ok, Chico Sasso. Cacá, você estava na lista para ser assassinado? Conta essa história, rapaz. Não, quando o Alexandre deu aquela entrevista dizendo que ele tinha um plano para enforcá-lo. Aquilo me chocou. Eu estava fora do país, eu fiquei muito impressionado. E aí eu me lembrei de um fato que ocorreu, que eu não dei muito valor à época, até escrevi um artigozinho sobre isso. Que eu fui procurado por uma pessoa importante do grupo Bolsonaro, que rompeu com eles, para que eu pudesse advogar contra eles. Eu falei, não, eu sou advogado de defesa, não quero ficar fazendo tags e tal. Ele falou, então vou te contar uma história. A gente fez muitas reuniões na casa deles e existiam as pessoas que seriam eliminadas com a vitória deles, que aí consolidaria o fascismo. E você seria um dos primeiros que seriam mortos. Aquilo me chocou. Na época eu não falei, isso é história de bolsonarista. Né? Aí quando o Alexandre falou isso, eu fiquei impressionado. Eu até ontem brinquei com o Andrei, o diretor-geral da Polícia Federal, porque ele deu uma entrevista que realmente tem 30 mil brasileiros que estavam sendo investigados ou seguidos. Exato. Eu falei, Andrés, eu estou muito preocupado, porque se eu não estiver nessa lista de 30 mil, eu estou desmoralizado, né? Aí eu estou completamente desmoralizado, entendeu? E ainda não decodificar e tal. Mas essa história existiu, porque à época eu cheguei a comentar com o pessoal do escritório, falei, olha, esse cara quer que eu advogue para ele diz que eu estou numa lista deles lá e tal. Mas eu, como o Alexandre também falou, olha, eu vi essa história, só que o Alexandre deve ter visto os planos dentro das buscas e apreensões que foram feitas. O meu era de um cara que participava do dia a dia desses bolsonaristas mais radicais. Mas eu falo um pouco como o Alexandre falou, assim, não, eles não mataram, tá bom, não vamos tocar a vida, entendeu? Boa, vamos embora. Agora, outra coisa importante, para finalizar, o discurso do Lula, ele fala de regulamentar as redes sociais. Isso passou meio batido, mas eu achei muito importante isso. Ele falou com muita ênfase. Ele falou e o Alexandre falou também. O Alexandre, de certa forma, falou, exatamente, os dois. O Barroso tem falado muito sobre isso. O Barroso hoje deu uma entrevista pela manhã. Eu estava indo para determinado local e estava ligado na rádio e tal. Eu sou um cara antigo, eu gosto de rádio. E ele estava dando uma entrevista, e ele falando isso, da necessidade, falou, olha, não pode haver mais plataformas como essa sem regulamentação. Então isso foi uma das coisas que se pegou. Mas pegou no sentido, Chico, de assim, isso fomentou o ódio, isso fomentou, o Brasil foi dividido por esses fake news. Nós temos que ter uma regulamentação sobre isso. O pano de fundo era a democracia. Todos, ou quase todos, terminaram fazendo uma ode à democracia, gritando mesmo, assim. O presidente Lula deu um grito à democracia, o ministro Alexandre deu um grito, o ministro Barroso. Então, assim, eu acho que ali a preocupação maior era a gente dizer o seguinte, olha, por isso é que o Lula fez questão dele convidar o presidente Sarney de manhã, me disse, Cacá, eu vim porque eu recebi um telefonema do Lula, dizendo que seria importante minha presença e tal e tal. Então, eu acho que é um momento importante. Nós passamos 4 anos de muita dificuldade, com o fascismo cravando as unhas nas nossas costas aí, a gente vendo o país dividido, o ódio inoculado na sociedade, e de repente a gente está vendo que venceu e de certa forma deu uma consolidada, né? Hoje, por exemplo, pela manhã me ligaram algumas pessoas ligadas ao governo, dizendo, Cacai, o que você acha? Você acha que vai ter manifestação de rua? Não tinha nenhuma manifestação. Me ligaram do Senado, da gabinete do Rodrigo, falaram, Cacai, tenta chegar cedo, porque pode ser que vai ter algum tipo de manifestação. Nada, estava super tranquilo, tinha segurança. Por isso que eu fiz essa frase brincando, até mandei para o Chico, dizendo o seguinte, ó, foi muito mais fácil entrar há 1 ano atrás do que entrar agora. Porque hoje tinha segurança, a gente tinha teve alguns cuidados e tal. Mas foi uma tarde democrática, eu diria.
É isso, Cacai. Obrigada por hoje, querido. Chico Sá também, muito obrigada por hoje, meu querido. Até amanhã, um abraço para vocês dois. Já é 8 de janeiro, querido. Mas aproveito para dar Feliz Ano Novo, né? Porque a gente só está se falando agora, então do Feliz Ano Novo. Nós todos. Obrigado a vocês. Feliz Ano Novo. Quero falar mais com vocês dois, mas agora não dá mais. A gente volta. Tá correndo, mas a gente fala outro dia. Maravilha, Chico. Nem falando Tchau, querido. Pois é, Cacai, arranja um tempo aí, a gente te chama de novo. É isso aí. Não precisa esperar segunda-feira, não, pode ser amanhã, depois, a hora que você puder aí. Volta aí pra gente bater esse papo. É isso aí. Chico Pinheiro, vamos embora, mas antes eu queria dar 2 recados importantes para quem está nos acompanhando, porque eu vi aqui alguns comentários no chat. Cadê o Rolê ICL no começo do programa? O Rolê ICL mudou de horário, agora fica depois do Videocast Mercado e Investimentos. Então agora é 11h30 da manhã até 12h30, ou seja, tem meia hora a mais, agora 1 hora de Rolê ICL com William De Luca e Guga Noblat. Sensacional. Muito bom, né? É. Então, a gente tem depois o Mercado de Investimentos. Vem ICL Notícias primeiro, na verdade, Desperta. Olha só, maratona, hein? Desperta, ICL Notícias, primeira edição, em detalhes, Mercado de Investimentos e Rolê ICL. É isso aí. E também o Sinapse ICL está de férias, então em janeiro não temos Sinapse ICL. A Roberta Garcia está no ICL Notícias, inclusive primeira edição cobrindo as férias da Vivi, que está na praia, descansando, merecido descanso. E o César Calejão também está descansando enquanto isso. Ele só não está surfando agora porque está acompanhando a gente aqui, Chico. Isso aí, tudo bom. Então é isso. Obrigado. Recados dados, vamos nessa então. Boa noite, meu querido Chico Pinheiro, até amanhã. Boa noite para você também que nos acompanhou até agora. A gente encerra ouvindo a ministra Margarete Menezes. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. E o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito a própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil. Todo ano em janeiro eu faço um encontro chamado Mapa da Mina, onde eu faço minhas previsões para o mercado financeiro, o que eu acho que vai acontecer ao longo do ano. A gente sempre acerta bastante as previsões. Agora, em 2023, aconteceu o impensável. A gente simplesmente acertou tudo, acertou todas as previsões. Nenhum banco, nenhuma corretora, nenhuma empresa de análise conseguiu acertar como nós acertamos no Mapa da Mina 2023. Quer ver? Olha o que eu falei em relação ao dólar. O que eu achava que ia acontecer com o dólar em 2023? O dólar, eu acredito, deve operar próximo ou acima dos R$5 nos primeiros meses do ano. Se as coisas melhorarem, né, como eu acho que tendem a melhorar aqui no Brasil, ele deve ficar nesse intervalo, que é o meu cenário base, é o cenário mais provável. Eu acho que essa aqui é a parte de o intervalo de cima do meu cenário base e aqui o intervalo de baixo. Por que você dividiu em dois intervalos? Porque os mercados, eles sempre andam assim, mudando de patamares de equilíbrio. Então ele nunca vai direto no meu cenário base, ele tende a encontrar o equilíbrio aqui. Se evoluírem, enfim, razoavelmente, ele tende a encontrar o equilíbrio por aqui. Então aqui é onde eu acho que ele passa a maior parte do ano. Pois bem, eis o que aconteceu com o dólar em 2023. Nos primeiros meses, se manteve acima de 5, como eu falei, e a maior parte do ano no intervalo onde eu disse que ele ficaria com mais probabilidade se o cenário melhorasse razoavelmente como eu achei que iria melhorar. As pessoas que assistiram o Mapa da Mina tiveram uma boa sinalização do que fazer ao longo do ano. Quer assistir o Mapa da Mina 2024? Você já viu que não pode perder. Ele vai acontecer no dia 28 de janeiro, um domingo às 20 horas, 8 horas da noite no horário de Brasília. A gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo no Brasil e do mundo e, novamente, fazer as nossas previsões para o ano. Eu te encontro lá. Chame seus amigos e amigas para participar também. Esse evento é imperdível.